Existe uma crença silenciosa, quase automática, de que quem anda sozinho está em desvantagem. Que ter poucos amigos é sinal de fracasso social, dificuldade de convivência ou falta de habilidade emocional. Desde cedo, somos ensinados a associar pertencimento com valor, e quantidade com sucesso. Mas e se essa leitura estiver errada? E se em muitos casos, estar só, não for fraqueza, mas consequência de maturidade emocional e clareza interna? A verdade é desconfortável. Nem todo afastamento é perda. Algumas pessoas simplesmente deixam de tolerar relações rasas, conversas vazias e um comportamento social baseado em aparência e validação constante. Quando a busca por validação externa perde força, algo muda. A presença de muitos deixa de ser necessária, e a solidão passa a funcionar como um espaço de reorganização, não como punição. Carl Jung via esse movimento como parte do processo de individuação. Quando o indivíduo deixa de se definir pelo coletivo, e passa a se orientar por uma referência interna mais sólida. Com o tempo, surge uma seletividade social natural. Não por arrogância, mas por discernimento. Pessoas emocionalmente maduras começam a perceber que nem todo vínculo aprofunda, nem toda companhia soma, e manter relações exige energia. Nesse processo, a autonomia emocional cresce, a independência se fortalece, e poucos vínculos profundos passam a valer mais do que uma multidão dispersa. Arthur Schopenhauer já observava que a vida social intensa exige concessões constantes à superficialidade, enquanto o recolhimento preserva a clareza de quem pensa com mais profundidade. Neste vídeo, o convite é simples, mas pouco confortável. Olhar para o isolamento social por outro ângulo. Entender quando ele é sinal de retraimento, e quando é sinal de força. Porque, em um mundo que confunde barulho com conexão, aprender a estar só, pode ser uma das formas mais silenciosas de autossuficiência. Algumas pessoas, com o tempo, passam a se relacionar menos, não por incapacidade social, mas por seletividade social. Elas observam mais, escutam com atenção e percebem rapidamente quando uma relação exige demais e entrega de menos. Para esse perfil, a solidão não surge como carência, mas como consequência natural de escolhas mais conscientes no comportamento social. Essas pessoas tendem a valorizar vínculos profundos, não quantidade. Conversas vazias cansam, interações forçadas drenam energia, e a busca constante por validação externa perde o sentido. Para Jung, quanto menos a psique depende de aprovação, mais livre o indivíduo se torna para escolher vínculos por afinidade real, e não por necessidade de pertencimento. Há uma maturidade emocional silenciosa em perceber que nem todo convite precisa ser aceito e que nem toda companhia merece permanência. Com isso, surge uma relação diferente com o isolamento social. Ele deixa de ser visto como algo negativo, e passa a funcionar como um espaço de reorganização interna. Donald Winnicott chamava isso de capacidade de estar só. Quando a pessoa consegue permanecer consigo mesma sem angústia, sinal de um self emocionalmente estruturado. Ler, refletir, caminhar sozinho, escolher melhor com quem dividir ideias, tudo isso fortalece a autonomia emocional, e reduz a necessidade de aprovação constante. Esse tipo de postura costuma causar estranhamento. Em uma cultura que valoriza presença constante e socialização excessiva, a independência emocional pode ser confundida com frieza. Mas, na prática, trata-se de autossuficiência. Saber ficar só sem se sentir vazio. E essa percepção abre caminho para entender por que algumas pessoas simplesmente não cabem em qualquer círculo. Schopenhauer observou que a convivência social excessiva exige concessões contínuas. Para ele, reduzir contatos não era misantropia, mas uma forma de preservar energia mental e clareza interna. Nem todo mundo percebe, mas interagir socialmente tem um custo. Para algumas pessoas, esse custo é mais alto. Conversas repetitivas, elogios vazios e relações baseadas em aparência exigem esforço constante de adaptação no comportamento social. E é por isso que quem tem maior maturidade emocional, costuma reduzir o círculo com o tempo, não por desprezo, mas por preservação. Esse perfil percebe rápido quando a troca é desequilibrada.
Há pessoas que falam demais, exigem atenção constante e vivem em busca de validação externa. Manter esse tipo de vínculo consome energia e cria desgaste. Aos poucos, a seletividade social surge como um mecanismo natural de proteção emocional, não como isolamento voluntário. Nesses casos, a solidão passa a ser preferível ao ruído. Estar só permite recuperar clareza, observar padrões, e evitar o esgotamento causado por relações que não aprofundam. Caminhadas silenciosas, leituras reflexivas ou mesmo momentos sem estímulo ajudam a fortalecer a autonomia emocional e a reduzir a necessidade de estar sempre disponível. Quando esse processo se instala, o isolamento social deixa de ser visto como punição e passa a ser entendido como escolha consciente. Não é sobre rejeitar pessoas, mas sobre escolher melhor onde investir energia. E essa escolha começa a revelar algo importante. Nem todo afastamento indica fragilidade. Às vezes, indica discernimento. Com o tempo, fica claro que reduzir o círculo social não é sinônimo de fracasso, mas de ajuste interno. Pessoas que desenvolvem autossuficiência emocional constroem um mundo interior mais sólido. Elas não dependem de presença constante para se sentirem válidas, nem precisam provar valor através de interação contínua. A solidão, nesse contexto, deixa de ser ausência e passa a ser espaço. Esse tipo de postura revela algo raro: a capacidade de sustentar silêncio sem desconforto. Quem possui autonomia emocional consegue ficar só, sem cair em ansiedade, comparação, ou busca por validação externa. Há clareza sobre quem se é, sobre o que se tolera e sobre o tipo de relação que faz sentido manter. Isso reflete diretamente no comportamento social. Muitas vezes, essas pessoas preferem poucos vínculos profundos a muitos contatos superficiais. Elas escolhem conversas que acrescentam, relações que não exigem máscaras, e interações que respeitam limites. Essa seletividade social não nasce de arrogância, mas de discernimento emocional e consciência do próprio valor. Por isso, o chamado isolamento social nem sempre indica perda. Às vezes, indica filtro. À medida que a independência emocional cresce, o ruído externo perde força. E quando isso acontece, algo importante começa a se desenhar. Estar só pode ser um sinal de força interna, não de ausência social. Essa compreensão prepara o terreno para olhar o tema de forma mais ampla. Portanto, estar só nem sempre é sinal de perda. Em muitos casos, é sinal de ajuste interno. Quando você desenvolve autonomia emocional, passa a perceber melhor onde sua energia é bem investida. Relações deixam de ser necessidade e passam a ser escolha. A solidão, então, não dói, ela organiza. Talvez a pergunta mais honesta agora seja: em quais momentos você insiste em vínculos que já não fazem sentido? Onde ainda busca validação externa por medo de ficar só? Observar isso não é fraqueza. É maturidade. Ajustar o próprio comportamento social exige coragem, porque significa abrir mão do excesso para preservar o essencial. Para o Winnicott, amadurecer emocionalmente envolve abrir mão do excesso de estímulo externo, e sustentar a própria presença sem depender de constante confirmação dos outros. E Jung alertou que quem não suporta o silêncio interno tende a se dissolver no coletivo, confundindo vida social com identidade psicológica. A partir daqui, o convite é simples. Experimente mais seletividade social. Invista em poucos vínculos profundos, respeite seus limites e observe como a independência emocional se fortalece. Estar só, quando consciente, não afasta. Filtra. E filtrar também é cuidar. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso dos nossos próximos vídeos. Agora me diz uma coisa. Em quais momentos você evita ficar só porque o silêncio começa a mostrar coisas que incomodam? Você escolhe vínculos por afinidade real, ou por medo do vazio? Quando não avaliamos a vida e o meio em que estamos, tendemos a abrir mão de descobertas libertadoras. Estar só nunca foi confortável, mas sim um convite à sabedoria e autoconhecimento. E quando essa clareza se instala, a vontade de voltar ao ruído anterior já não nos domina.
Se essa reflexão tocou algum ponto em você, escreve nos comentários. Compartilhar o que a gente sente ajuda a transformar reação em consciência e exercício de lucidez.